sabia que quase 20% da prova da OAB você consegue resolver utilizando apenas técnicas de acerto por exclusão? Só no exame 44 foram 15 questões. Inclusive, você pode ver esta análise minuciosa dessas questões em outro vídeo já gravado aqui para o canal ou num artigo publicado no blog do Estratégia OAB. É o chamado chute consciente. Ele costuma salvar aquele candidato que está precisando de poucos pontos para ser aprovado na primeira fase. Apenas para elucidar, eu trouxe 4 questões para você resolver comigo e comprovar a efetividade das nossas técnicas. Eu sou a professora Bruna Vieira, aqui do Estratégia OAB. E se você quiser conhecer as técnicas de acerto por exclusão, fica comigo até o final. Tenho certeza que você vai aumentar a sua margem de acertos na prova, inclusive naquelas disciplinas mais difíceis, que geralmente te assustam. Vem comigo, primeira questão. Uma questão que caiu no 44º em Direito Financeiro. Qual foi a técnica aplicada aqui? A técnica das afirmações generalizantes. O que ela diz? Que as afirmações generalizantes sempre, todos, nunca, somente, tendem a tornar a alternativa errada. Então, sempre que aparecem essas afirmações, é para você fazer um olhar atento, porque elas podem ser alternativas erradas. Caiu lá, então, uma sociedade empresária do setor petrolífero adquiriu uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo, a fim de produzir petróleo nas águas territoriais brasileiras. Esta unidade tem capacidade de se locomover pelas águas por meio de motores próprios, razão pela qual o Estado Alfa, onde fica o domicílio da sociedade empresária, publicou, em 10 de fevereiro de 2024, Lei Estadual Ordinária, estabelecendo que a propriedade de tais unidades configura fato gerador de IPVA. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Bem, vamos supor que você não saiba, não conheça, não lembre o assunto aqui e não saiba a resposta. Portanto, se valeu aqui de uma técnica, a técnica das afirmações generalizantes. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Embora se trate de veículo automotor, a Constituição proíbe a incidência de IPVA sobre quaisquer veículos aquáticos. Olha lá a palavrinha quaisquer. Letra B. O IPVA não pode incidir sobre o veículo que é utilizado nas águas territoriais brasileiras, mas apenas se fosse utilizado em terra. Palavrinha aqui apenas. Letra C. Somente por lei complementar se poderia delimitar a incidência de IPVA sobre esse tipo de unidade. Somente. A letra D era a única que não trazia nenhuma afirmação generalizante. E ela dizia, apesar de poder ser classificado como veículo automotor, o IPVA não incidirá por exceção constitucional. Bem, as letras A, B e C trouxeram termos absolutos, quaisquer, apenas e somente, configurando, portanto, generalizações com grande probabilidade de erro. Assim, pelo critério da eliminação, assinalamos aí a letra D e, de fato, foi a correta dada pelo examinador. Em praticamente todos os exames, de quase, então, 20% das questões podem ser resolvidas apenas com técnicas de acerto por exclusão, mesmo que você não domine completamente o conteúdo cobrado. Vamos à segunda questão. Esta caiu também no 44º exame em Direito Administrativo. A técnica aplicada foi a mesma. Acompanhe comigo. Jailson pretende adquirir uma propriedade rural, considerada média nos termos da lei, que será a única de sua titularidade, para realizar a plantação de alimentos orgânicos para a subsistência, mas tem o receio de investir todas as suas economias em imóvel que seja passível de desapropriação para fins de reforma agrária pela União, mediante indenização em títulos da dívida agrária. Diante disso, Jailson consultou você, como advogado, acerca dos bens que podem ser objeto dessa intervenção do Estado na propriedade. Assinale, portanto, a opção que representa a informação que você corretamente prestou. Letra A. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, a pequena e a média propriedade rural, assim definidas em lei, desde que o seu proprietário não possua outra. Bom, parece interessante, mas vamos ler as demais. Letra B. Qualquer propriedade é passível de desapropriação para fins de reforma agrária, independentemente do seu tamanho ou produtividade. Aqui tem duas afirmações generalizantes, né? O qualquer e o independentemente. Letra C. O tamanho da propriedade não é relevante com relação à desapropriação
para fins de reforma agrária, pois são insuscetíveis de tal medida apenas os imóveis produtivos. Tem aqui a palavrinha apenas. E letra D, somente os latifúndios são passíveis de desapropriação para fins de reforma agrária, ainda que sejam produtivos. Mais uma vez, as alternativas B, C e D utilizaram termos absolutos, quaisquer, apenas e somente, configurando generalizações com grande probabilidade de erro. Então, pelo critério da eliminação, o chute consciente, nós assinalamos a letra A e de fato foi esta que constou lá do nosso gabarito. Terceira questão, caiu lá em Direito Eleitoral, também no 44º exame. E a técnica aplicada foi a mesma. Esta, de verdade, é a que tem mais incidência na sua prova, mas há outras técnicas que vocês também vão conhecer. Pedro, que, olha só, que teve deferido o registro de candidatura para concorrer ao cargo eletivo de prefeito municipal de uma importante capital brasileira, deseja aumentar a capilaridade de seu projeto de governo junto à população, de modo que um número maior de eleitores tenha conhecimento de suas propostas. Com esse objetivo, consultou você, como advogado, a respeito da possibilidade de veicular propaganda eleitoral paga na imprensa escrita durante o período de propaganda eleitoral. Quanto à orientação a ser dada, assinale a afirmativa que apresenta corretamente a sua resposta. Letra A. A realização de propaganda eleitoral na forma pretendida é vedada em qualquer hipótese. Olha a ideia generalizante aqui. Qualquer hipótese. Letra B. A propaganda eleitoral que ele deseja realizar é a única de natureza não gratuita permitida pela Lei Brasileira Eleitoral, pela Lei Eleitoral, podendo ser realizada até o dia da eleição. Letra C. A veiculação de anúncios de propaganda eleitoral na imprensa escrita é permitida, observados os limites quantitativos e de espaço até a antevéspera das eleições. Esta não tem afirmação generalizante, né? E a letra D diz que somente os partidos políticos podem contratar a realização de propaganda eleitoral pretendida por Pedro, sendo os limites quantitativos distribuídos internamente entre os candidatos do respectivo partido. Tá lá o somente. Então aqui, gente, as alternativas A, B e D utilizam novamente para palavras generalizantes, qualquer, única e somente, de modo que teria muito mais chance de estar correta a alternativa C, e foi ela dada como correta pelo examinador. Estão gostando, né? Para fechar, uma última questão, uma questão lá que caiu em ética, tá certo? Que diz o seguinte: o advogado Ivan precisava embarcar em um voo doméstico de Recife para Curitiba, a fim de participar de um congresso brasileiro de direito de família. Ao chegar ao balcão de check-in, percebeu que havia esquecido todos os seus documentos de identificação em seu escritório, com exceção da carteira da UAB, na qual consta sua foto. A responsável pelo atendimento da companhia informou que não aceitaria a carteira da UAB como documento de identidade. E por isso Ivan estaria impedido de embarcar. Ivan argumentou que o documento deveria ser aceito como prova de identidade civil, uma vez que é o único documento de identidade profissional obrigatória para o exercício da advocacia. Sobre a hipótese, com base no Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui a gente vai utilizar uma outra técnica, que é a técnica das assertivas negativas. O que ela nos ensina? Que as assertivas negativas tendem a estar erradas. Então, tem mais chance do examinador considerar como correta assertivas positivas que negativas, correto? Então vamos lá. Letra A. Ivan não poderá embarcar, pois a carteira da OAB não é considerada documento de identidade civil válido para viagens nacionais em aviões. Negativa. B. Ivan poderá embarcar, pois a carteira da OAB constitui prova de identidade civil para todos os fins legais, inclusive para viagens em navios nacionais em aviões. Essa tá boa, assertiva positiva, mas vamos ler as demais. Ivan somente poderá embarcar, é assertiva positiva, mas condiciona, né? Trazendo uma afirmação generalizante que é o somente. Bom, somente poderá embarcar se apresentar outro documento de identificação junto com a carteira da OAB como medida de segurança adicional. Ou seja, não autorizou que ele voe só com a carteira, portanto, é uma assertiva negativa, né? Com cara de positiva. Letra D. Ivan não poderá embarcar, pois a carteira da OAB só é válida
como documento de identificação quando utilizada em exercício da atividade profissional em fóruns e tribunais. Bem, o gabarito dado pelo examinador foi o gabarito B, a letra B, e de fato foi a única assertiva positiva que autorizava, que ele viajasse só com a carteira da OAB. Esses, gente, foram só alguns exemplos reais de questões que davam perfeitamente para acertar só utilizando estratégias de eliminação. O objetivo foi simples, mostrar na prática que você não precisa gabaritar apenas com o conteúdo, Você pode acertar vários pontos essenciais da prova se souber utilizar técnicas de acerto por exclusão. Então, você precisa dominar essas técnicas para poder identificar as alternativas erradas, reconhecer os padrões de pegadinhas e saber usar a probabilidade a seu favor. A FGV deixa claro um recado. O candidato que entende o sistema jurídico, que utiliza raciocínio jurídico e consegue eliminar alternativas absurdas, chega à segunda fase com tranquilidade. E aí, gostou do vídeo? Já se inscreve aqui no canal, pois todos os dias temos conteúdos novos para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.